Vamos falar de comecinho de 2024, né? Mesmo com o Legislativo e o Judiciário em recesso neste mês de janeiro, o presidente Lula precisa tratar de temas importantes, como escolha do substituto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque Flávio Dino está indo para o Supremo Tribunal Federal, tem o ato simbólico no Congresso na semana que vem, por conta dos ataques lá do 8 de janeiro. Há uma possível reforma ministerial, negociação de pautas econômicas. A expectativa entre auxiliares do presidente é de que ele não tenha reuniões de trabalho no Planalto nesta semana. Entre esses temas, qual é a prioridade no ponto de vista de vocês? Aquilo que o presidente tem de definir, bater o martelo para o negócio poder andar e seguir em frente agora em 2024, Gani? Evandro, a prioridade para o país, que não necessariamente é a prioridade para o presidente Lula, a prioridade política dele é a pauta econômica, sem sombra de dúvidas. São medidas que melhorem as contas públicas, no meu entendimento, medidas de corte de gastos, que evidentemente essas medidas elas não vão existir. Mas o grande gargalo do Brasil é o gargalo fiscal. Por quê? Porque se o governo começa a perder o controle das contas públicas, começa a ter reação no mercado financeiro e a governabilidade fica difícil. A gente já viu esse filme no passado. Agora, o que eu acho que ele vai determinar ali como prioritário vai ser a reforma ministerial, né? A começar, quem que vai substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça? Eu aposto em Ricardo Lewandowski, que é um homem de confiança do presidente Lula, amigo dele, né? Tem toda a experiência do Supremo Tribunal Federal. E também, não só isso, mas há insatisfações do Centrão com alguns ministérios, mesmo que tenha ocorrido aumento de verbas para esses ministérios, mas a troca de comando também seria bem-vinda em alguns ministérios. Então, acho que a prioridade para ele, política, vai ser a reforma ministerial. Para o país, a prioridade é uma reforma econômica que ataque o problema fiscal. Falando em problema fiscal, o presidente da República vai precisar fazer muita articulação também, Luiz Felipe Dávila, para poder conversar sobre essa tentativa de reoneração da folha de pagamento que foi proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao apagar das luzes. Você acha que o presidente consegue avançar com isso diante de um tema que já teve uma votação tão extensa no ano anterior? Olha, Evandro, o presidente está numa armadilha. Por quê? Porque o negócio é o seguinte: o Rodrigo Pacheco, o presidente Rodrigo Pacheco, deu a ele uma saída honrosa. Já mandou de volta a medida provisória, dizendo que é melhor o governo retirá-la e não mantê-la no parlamento, porque vai ser vetada. Praticamente é isso que ele está falando para ele. Ó, se você mantiver essa medida aqui, eu vou fazer tramitar e vai perder. Então, assim, é um corre-bi no que é cilada. É um corre. Então ele já deu um sinal de alerta. Ele falou, ó, a melhor coisa é retirar essa medida provisória e não colocá-la. E aí qual é? Por que o presidente está numa cilada? Porque se ele retira, ele desautoriza o ministro Fernando Haddad. E vai ficar muito mal. Assim, ó, então, na verdade, quem que manda no fim é o presidente da República, não é o ministro, ou que o ministro é o serviçal do presidente. Vai ficar uma situação muito ruim para o ministro Fernando Haddad. Se ele mantiver a medida, grande chance de criar enorme tensão do Poder Executivo com o Poder Legislativo e a medida ser derrotada. Então, o governo começa mal, começa criando atrito com o Legislativo num ano que é muito importante ter o Legislativo ao seu lado, porque nós vamos ter toda essa história de eleições municipais e praticamente nós vamos ter Congresso por 6 meses. Então, se começa a azeda a relação, já piora 1 ou 2 meses. De 1 ou 2 meses num mandato de 6 meses esse ano, é algo que o governo não deveria correr esse risco, porque isso coloca, sim, em risco algumas prioridades do governo, por exemplo, como o PAC. Ô, Fábio Piperno, é também uma obrigação do governo tentar passar aquilo que é de interesse dele, como, por exemplo, a reoneração, mesmo criando um atrito com o Legislativo? Eu acho que essa é uma batalha perdida. É claro que o ministro Fernando Haddad não deve ter feito isso à revelia do presidente, jogo ensaiado, jogo combinado, e eu continuo imaginando que, assim, a minha suspeita em relação àquele pacote de medidas que contém três medidas, ele, na verdade, visa aprovar aquela
medida que diz respeito ao setor de eventos. Uma reoneração do setor de eventos que desde 2020, desde o início da pandemia, foi de fato muito penalizado, mas que agora provavelmente alguém do governo acha que já não precisa mais, que os incentivos concedidos naquele momento não sejam mais necessários. Agora, acho que o Dávila foi até otimista demais quando ele fala em calendário de 6 meses para o Poder Legislativo. Eu acho que vai do Carnaval a São João, 4 meses. Então, assim, o governo não pode perder tempo com esse tipo de firula, porque óbvio que a questão da desoneração é uma batalha perdida. Não fosse pelo conteúdo, seria simplesmente pelo fato de que é uma matéria que o Congresso já votou, já decidiu, não faz o menor sentido o Congresso voltar atrás de uma decisão que ele tomou na semana retrasada. Agora, Alan Gani, a gente costuma dizer que ano político, ano de eleição é ano perdido, né? Mas 2024, digamos, não é um bom ano para se perder diante da quantidade de desafios que o governo tem pela frente e que os estados também, consequentemente. É claro, né? Até porque a gente tem agora, como você bem colocou, uma eleição municipal. E é natural que o eleitor ele faça algum tipo de transferência da situação econômica, uma percepção de melhora econômica, até de segurança pública, muito embora não seja um tema relacionado à prefeitura, mas ele vai creditar tudo isso, né, ou debitar, melhor dizendo, na conta de determinado candidato. Então, por exemplo, se segurança pública não está indo bem, se a economia de alguma maneira, né, não tem uma percepção real de melhora, começa a subir o desemprego, a inflação volta a dar sinais de elevação, este eleitor ele vai falar, poxa, peraí, esse candidato é do PT, o PT, né, faz parte aí do governo federal. Então, esse tipo de relação, ela acontece. E aí é por isso que se torna ainda mais relevante o desempenho do governo, tanto na área econômica, tanto também quanto segurança pública, visando um melhor desempenho nas eleições municipais. E aí, Dávila? O calendário da eleição municipal tem uma coisa interessante, né? Ele trata de questões locais, isso na maioria das cidades, exceto a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade maior assim, mas o resto são questões locais. E a questão local é a questão onde menos a ideologia pesa e mais a capacidade dos candidatos mostrarem que conhecem os problemas da cidade e que são capazes de resolvê-los. Então é um voto muito mais pragmático e menos ideológico. É interessante que essa mesma lógica vale para as eleições estaduais. Nós vimos aqui uma excelente safra de governadores que foi eleita em 2022, e apesar de ser uma disputa de populistas na eleição federal. Então, o eleitor tem uma racionalidade diferente quando ele olha para as questões locais. Então, acho que pesa menos a legenda e pesa mais o histórico e a credibilidade desse candidato se apresentar com propostas críveis e com capacidade de gestão para realmente enfrentar os desafios da cidade. Fala, Piperno. Eu acho que, por exemplo, quando você tem uma eleição com o prefeito Eduardo Paes disputando a reeleição no Rio de Janeiro, ou Eduardo Campos, que segundo as pesquisas é o prefeito de capital mais bem avaliado do país, é óbvio que essa eleição está muito desconectada, não só da questão ideológica, mas principalmente de Brasília. Está longe lá de Brasília, embora se tratem de duas metrópoles importantes. Agora... Está falando do Eduardo Leite, né? Não, Eduardo Campos. Não, Eduardo Campos e Eduardo Paes. No Rio de Janeiro e João Campos. Desculpa, João Campos. Porque Eduardo Campos faleceu já, gente, pelo amor de Deus. João Campos, prefeito. Não, me deu até um trem aqui, eu falei, será que eu tô ficando louco? João Campos, prefeito de Recife, que segundo a Atlas Intel tem 88% de ótimo e bom e tal, prefeito de capital mais bem avaliado do país, prefeito do PSB. Mas é claro que ele é uma figura que, o eleitor vai votar nele por conta da gestão e não por conta do alinhamento que ele tem lá com Brasília, com o poder federal. Até porque a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, é de um outro segmento político e tal, é uma tucana, embora tenha se aproximado nos últimos tempos aí do presidente Lula. Mas agora veja, por exemplo, você pega a eleição
para prefeito de Dracena, no interior de São Paulo, ou de Tefé, no Amazonas, o eleitor não está pensando em Brasília, está pensando em quem vai resolver o buraco na rua dele. É diferente. Local. Agora, quando você tem a participação, por exemplo, do deputado federal que é candidato, exatamente, aí sim talvez a questão ideológica possa pesar. E tem muitos que vão se envolver nesse momento, né? E por isso tem o interesse dos partidos para que parte desses deputados se envolvam e possam então garantir as suas bancadas, os seus partidos nessas prefeituras. Não, exatamente. Eu estou de acordo aqui, absolutamente, questão ideológica não pesa em eleição municipal. Agora, o meu ponto é que os temas relacionados ao governo federal e não ideológicos, temas relacionados à economia, à segurança pública, eles podem respingar nas eleições municipais. Por exemplo, em capitais, principalmente metrópoles. Principalmente nas capitais, porque a gente viu isso no pós-governo Dilma, o PT sofreu uma derrota histórica, né, durante as prefeituras. Foi varrido. Agora, o que respinga, no caso da eleição de 26... é justamente que a base política para 26 é construída na eleição de 24. Então, assim, os deputados, principalmente os deputados federais, têm muito interesse na eleição municipal, porque é dali que ele vai criar a base de aliados de vereadores e prefeitos que vão ajudá-lo na sua reeleição de 26. Então, sim, esse é o efeito colateral, vamos dizer, de uma eleição municipal, influenciando futuramente uma eleição para o Congresso Nacional em 2026. Perfeito. Inclusive, desculpa, só uma coisa, até citava esse caso ontem. O Lula teve no primeiro turno, em 2022, 48,4%. O PT, por exemplo, não elegeu ninguém no Amazonas, estado onde o Lula ganhou. Por quê? Porque não tem também essa capilaridade, né? Não tem essa base feita antes, até mesmo em eleições municipais, por conta desse voto que não é exatamente um voto ideológico. Então, alguns partidos, e o PT especialmente, tem que se preocupar mais com isso, porque depois também não adianta reclamar que o Congresso é conservador demais. Ora, o Congresso é conservador demais, talvez, porque esses partidos não tenham trabalhado bem 2 anos antes. Eu quero falar também de outro compromisso que deve acontecer agora nesse começo do ano, que é uma tentativa do governo de puxar um pouco mais da base evangélica. E por isso ele quer fazer um grande encontro com líderes evangélicos já no começo de fevereiro. O presidente Lula sabe que precisa se aproximar desse segmento, que representa cerca de 30% dos eleitores e que ainda resiste a esse mandato. Na conferência eleitoral do PT lá no mês passado, o presidente mostrou preocupação com esse afastamento aí dos evangélicos nos últimos anos e uma também consequente aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com a direita no país. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, é um dos que tem procurado ajudar nessa tarefa. Ele é frequentador da Igreja Batista. Vocês acham que pode acontecer ou o presidente consegue conquistar essa aproximação do eleitorado evangélico e consequentemente daqueles que representam esse eleitorado, porque a gente tem uma bancada evangélica bastante forte no Congresso, Gani? Evandro, eu sou muito cético em relação a isso. Por quê? Uma palavra que manda no jogo hoje, na política e no eleitor, e o eleitor não é bobo, é a autenticidade. Então, a relação entre Jair Bolsonaro e todo o pessoal evangélico, ela era uma relação natural, uma relação orgânica. Por quê? Porque havia ali uma identificação de valores. Então, por exemplo, uma pessoa, um evangélico, ele é contra o aborto, ele é contra a descriminalização das drogas, ele coloca Deus acima de tudo. Qual que era o discurso de campanha de Jair Bolsonaro? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele usava isso na campanha. Valorização da família, assim como o evangélico também vai valorizar a família. O Bolsonaro é contra a droga, contra o aborto, etc. Então, essa relação, ela ocorre de maneira muito natural. O eleitor percebe isso. Agora, em relação aos candidatos de esquerda, e aí não estou nem falando do Lula, estou generalizando para os candidatos de esquerda, a relação entre os evangélicos e esses candidatos de esquerda, ela não ocorre de maneira natural. O eleitor percebe isso, que é muito mais um interesse eleitoreiro. Isso porque, na maioria das vezes, a esquerda ela é pró-aborto, ela é pró-descriminalização das drogas, ela tem um conceito mais elástico de família, e não aquela família tradicional, etc. e tal. Muitos são niilistas, enfim, não casa com
com os valores evangélicos. Por isso que eu vejo com muito ceticismo, acho que é um tiro no pé. Ô, Piperno, você acha que é um tiro no pé, uma tentativa em vão do presidente da República, ou há interesses também político-econômicos que podem favorecer a aproximação dessa bancada e desse grupo ao presidente da República? Quem faz política, quem disputa eleições, tem que conversar com todos os públicos. Então, o presidente da República está correto nesse diagnóstico. O problema talvez seja o PT entender melhor isso. O presidente... Você fala o partido. Sim, porque aí que está o negócio. Esse encontro ele foi muito oportuno por isso também, para expor algumas diferenças entre o pragmático, que governa, vence a eleição e tem que conversar com todo mundo, e uma parte mais radicalizada do partido e menos, menos aberta a conversar com todos os setores da sociedade. Mas você acha que dá para descolar o Lula do PT, Piperno? Não é que dá para descolar o Lula do PT, mas o Lula, ele tem um discurso mais inclusivo que conversa com mais setores do que o PT. Aliás, por exemplo, o Lula não só conversa com muito mais naturalidade com esses setores, como ele tem próximo, enfim, no próprio ministério dele, Messias, que é um evangélico, ele tem a Marina Silva, que é uma evangélica, ele é muito próximo, por exemplo, da Benedita da Silva, evangélica, o PSOL tem um pastor que é deputado federal, então é óbvio que o Lula sabe que tem que conversar com esses setores. Agora o PT talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Isso não cola muito para você não, Davi? Não cola pelo seguinte, a gente tem que separar duas coisas. Tem que separar o evangélico dos evangélicos envolvidos com política. São duas categorias separadas, tá certo? Então existem evangélicos envolvidos com a política. Né? Mesmo o Partido Republicano, ali o presidente é o Marcos Pereira, que é ligado à igreja, mas é uma pessoa envolvida com a política. E existe o evangélico, o fiel, que vai à igreja. Aí é outra história. Esse cara, como bem disse o Alan Gani, não gosta nem um pouco das pautas defendidas pela esquerda, que ferem muito essa pauta de costumes que para os evangélicos é muito importante. Então é óbvio que pode ter ministro que frequenta a igreja evangélica, tem até uma liderança evangélica importante, como o Marcos Pereira agora lá na base do governo, com os republicanos e tal. Tudo isso é ok, isso faz parte do jogo. Ou então o Lula conversar com as lideranças evangélicas para tentar melhorar o diálogo é uma coisa. Agora, ganhar o coração e mente dos evangélicos, pode esquecer, essa história não vai acontecer, porque a pauta do PT ela é frontalmente contra a pauta dos evangélicos. Então, nisso aí o Alan Gani colocou aqui do jeito muito claro, isso é uma pauta que tem muito mais harmonia com o lado do Bolsonaro do que com o Lula. Então, o que eu acho que o Lula quer, no fundo, é se reaproximar de lideranças políticas evangélicas para diminuir um pouco a resistência de algumas pautas no Congresso Nacional. E Lula sabe muito bem que pautas de costumes jamais serão levadas em consideração por essa bancada evangélica. Então é assim, tipo, vamos esquecer a pauta que vocês são de um lado e eu sou do outro e vamos focar em algumas outras pautas que também são importantes para o governo. Então eu vejo que é muito mais uma costura política com evangélicos do que tentar ganhar os evangélicos. Veja, o governo... Eu vi que você estava discordando aqui de alguma coisa que disse o Dávila. Por quê? Veja, primeiro que a gente tem a estratégia e depois a gente tem também a realidade. Quando a gente fala que os evangélicos não concordam com pautas de costumes defendidos pela esquerda, é verdade. No entanto, sabendo disso, o presidente Lula, até habilmente, não tem incentivado muito essas pautas de costumes. O governo dele tem colocado um pé no freio em relação a isso. Exatamente. Se há setores da esquerda que insistem nisso, ok, isso vai continuar existindo sempre. Agora, o presidente Lula, sabendo que precisa dialogar melhor com esse público, não tem incentivado essas discussões. Gani? Não, é verdade. O presidente Lula, a pessoa do presidente Lula, ele não encampa muito essas pautas de costumes. Agora, como é que você separa o presidente Lula de figuras aí emblemáticas do PT
que aí sim endossam essa pauta de costumes. É claro que o eleitor, ele não é bobo, ele acaba percebendo, né, que aquilo é muito mais um movimento eleitoreiro, interesseiro, querendo o voto dele, do que algo natural e orgânico. Há passos reais nessa direção. Quando o presidente, veja, o presidente fez 3 nomeações envolvendo Supremo e PGR. Desses 3 nomeados, você tem pelo menos 2 que são personagens um pouco mais conservadores em relação a essas pautas de costumes. Está falando do Zanin. Zanin e o Gori. Né? Então, não é meramente um discurso, houve também uma sinalização concreta nesse sentido. Mas aí, Piperno, o meu ponto é que esse eleitor evangélico, por mais que o Lula tenha dado essas sinalizações, o PT, você não consegue dissociar o PT do Lula. É o que o Dávila falou. Aí você vai perceber, você está no evangélico você pensa lá... no Lula, você vê a estrela. Lógico. Não, você vai pensar, conversa com a turma evangélica, você vai ver o que eles vão falar assim. O PT e o governo Lula é a favor do aborto. Nós somos contra. E essas são questões, assim, não são questões assim relativas, não, são questões absolutas para os evangélicos. Então, as pautas que importam para o evangélico são pautas de costumes e que, infelizmente, o presidente Lula e o PT não tem nenhuma ponte de diálogo. Eles estão de um lado, o outro lado está do outro. Então, eu entendo que o que Lula está fazendo com essas nomeações políticas é melhorar a sua conversa com as lideranças evangélicas. Mas isso não tem nada a ver em conquistar a base evangélica. É isso que eu estou dizendo. Não, por exemplo, até eu acredito que o presidente Lula, em relação a politicamente correto, linguagem neutra, etc., ele acha isso uma bobagem. Imagina se o Lula vai falar... Não, eu acho isso uma bobagem. Eu tenho quase certeza que o presidente Lula, dentro ali do seu íntimo, ele acha isso uma bobagem. Até porque ele tem declarações politicamente incorretas. Eu não vejo nenhum problema, né, nesse tipo de declaração dele. Agora, o partido dele, e aí pessoas dentro do partido, e não só pessoas dentro do partido, né? Ministério. O ministério, intelectuais ligados ao partido, endossam muito toda essa pauta de costume, o politicamente correto, a linguagem neutra, tem que tomar cuidado com a piada A, com a piada B. Então é difícil fazer essa dissociação, né?